correr, cuidar na escada, que é para não cair. Aleluia. Solte mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí Romanos, capítulo 12. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Gostaria de trazer uma palavra aqui nesse texto. Estava durante o dia perguntando a Jesus e orando, quero que eu ia pregar hoje, e eu fui direcionado aqui a esse texto. Tinha algumas anotações feitas nele, e eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra, amém? Quem achou Romanos 12, diga amém. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, venha tocar o nosso coração, venha nos exortar, venha nos consolar se for preciso, nos edificar, esclarecer a nossa mente, que nós saiamos daqui, Pai, de fato, alimentados pela tua palavra, no nome de Jesus. Abençoa cada um, que o teu Espírito Santo fique conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O grande pregador britânico Charles Spurgeon, ou Charles Haddon Spurgeon, pregador da Inglaterra, ele disse que a santidade é o lado visível da salvação. A santidade é o lado visível da salvação. O céu precisa estar em nós antes de nós irmos para o céu. Antes de nos levar para a glória, o Senhor quer nos transformar à semelhança do Rei da Glória. Quando nós lemos esse texto de Paulo, ele escreve aos irmãos em Roma, ele dá várias advertências e ele vai falar exatamente sobre um tema central aqui desse texto: é santidade, é santificação, é separação das coisas mundanas, separação do pecado para serviço exclusivo a Deus. Santidade, o termo é estado ou caráter de ser santo. Santidade significa limpeza ou pureza, a qualidade de sagrado. A palavra original hebraica, ela também vai transmitir uma ideia de separação, ou seja, de exclusividade ou santificação para Deus, que é santo. O estado de ser separado para o serviço de Deus. Pureza ou perfeição na conduta pessoal. Tudo isso está relacionado ao significado desta expressão santidade. Nós fomos chamados para ser santo. A igreja foi chamada para viver em santidade. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a santificação nos coloca dentro da vontade de Deus. Como nós vemos em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele escreveu aqui o maior tratado teológico do Novo Testamento, a carta aos Romanos. Nessa carta, ele vai tratar
de questões teológicas nos capítulos 1 até o capítulo 11 e de questões práticas nos capítulos 12 até o capítulo 16. Nos dois primeiros versículos do capítulo 12, Paulo fala sobre 3 atitudes fundamentais para um cristão conhecer e experimentar a vontade de Deus em sua vida por meio da santificação, apresentação, inconformação e transformação. Então você que realmente quer servir a Deus, você que realmente quer ser santo, que é crente, que decidiu viver uma vida santa em obediência a Deus, você não pode deixar de ter este versículo ou este capítulo 12 no seu coração, na sua mente. Nós temos que entender uma coisa: nós fomos chamados e tomamos uma decisão um dia para aceitar a Cristo, ou até mesmo Cristo nos aceitar, e assim fazendo, nós temos que viver de acordo com os padrões da palavra. Qual é a sua convicção disto? Por que você é crente? Por que você é cristão? Eu sou cristão porque papai é, e ele era da igreja já quando eu nasci, e eu fiquei por lá mesmo. Tem pessoas que ela não tem a convicção de por que ela é crente, de por que ela vem para o culto. Ele não sabe. Se um ateu pegar ele está frito, porque ele não sabe um versículo da palavra. Se outras seitas e heresias for discutir com ele fica mais perdido do que um cego no meio de um tiroteio. Tem jovens na nossa geração, e pasmem vocês, alguns dias, alguns membros do CONEP, do Conselho de Pastores aqui de Paracuru, eles estiveram nas escolas. Eu até ia, mas não pude ir, estava ocupado com algumas coisas, mas eles foram, porque tem um projeto aí de evangelização nas escolas, muito interessante, que os pastores aqui da cidade estão desenvolvendo, orando, entregando a Deus, para que seja concluído esse projeto de evangelização, que será uma bênção para toda a cidade. Mas alguns estudantes, a preocupação foi: primeiro, nós vamos nos reunir com as diretoras das escolas, depois ver quem está dentro das escolas que são crentes, os alunos que estão lá dentro das escolas de alguma igreja, e reuniram-se aqueles jovens que é crente de alguma denominação. Só que, para espanto deles, quando eles reuniram aqueles jovens, alguns deles, quando se perguntavam de onde era a igreja deles, nem o nome da igreja deles eles sabiam. Eu sou daquela igreja acolá, aquela que canta, aquela... Não sabia de onde era. E quando falava que era uma evangelização de dentro da escola, para colocar o nome, pegar o contato, muitos deles não queriam. Observe, irmão, você tem dito para o seu filho qual é a igreja que ele congrega? Você diz para o seu filho como é o nome do pastor dele? Meu filho tem 3 anos, pergunte qual é a igreja dele. Você é de qual igreja? Ele vai dizer qual é a igreja dele. Então, qual é realmente o motivo de nós estarmos? Eu fui lá, me levaram para a igreja, aí por fim na força, livre e espontânea pressão, me arrastaram, e eu aceitei Jesus forçado, e agora eu entrei, não dá mais para sair, porque se eu faltar culto, todo mundo vem aquela carrada de gente atrás de mim, mandar mensagem, e vão vir querer aqui me visitar, e eu tenho que me livrar deles, então eu tenho que ir. Não é esta a convicção. Algum tempo atrás fizeram uma pesquisa em alguns colégios dos Estados Unidos e outros na Inglaterra, e perguntaram aos jovens universitários, aos jovens pré-universitários, fizeram um questionário, perguntaram, e uma das questões era: quem é Jesus? Ou quem foi Jesus? Aí tinha as opções, e uma porcentagem daqueles jovens responderam nas opções que Jesus era um meio-campista do Chelsea, do time da Inglaterra. O nome do cara era Jesus Navas, e eles colocaram a opção que ele era um jogador de futebol, para você ter a ideia da mentalidade da nossa geração. Outros achavam que
O Papai Noel tinha nascido na mesma época que Jesus. Então, como é que está a nossa vida diante de Deus? Por que eu estou falando da questão dessa geração? Porque daqui a pouco nós vamos chegar num ponto muito importante. Mas Paulo, ele traz aqui 3 atitudes fundamentais para um cristão conhecer, para um cristão experimentar a vontade de Deus na sua vida. Você já teve experiência com a vontade de Deus? Você já experimentou ela? Você já teve uma experiência realmente com Deus? Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Ou você está buscando e orando para ter uma experiência mais profunda com Deus? E esse hino que a irmã Sávia cantou foi muito profundo. Não sei se você atentou para a letra dele. Ele está clamando. O compositor, a compositora que fez este hino, ela está fazendo oração. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu possa te encontrar no lugar secreto. Aleluia. Essa tem que ser a nossa oração, meu irmão. Que Deus nos esconda no seu pavilhão, para nos levar em uma intimidade ainda mais profunda com Ele, ainda mais profundo, porque as águas ainda são mais fundas. Não nos acostumemos, não nos convencemos de estar apenas com água aqui nos artelhos, nos tornozelos, não. A Bíblia diz que Ezequiel viu um anjo, e o anjo media 500 metros, as águas davam nos artelhos, mas não parava por aí. Vem mais fundo, agora dava nos joelhos, ainda tem mais água, Ezequiel, vem. A água dava nos lombos, Aracabaxandaraia. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Quando você está com água nos lombos, já significa, você já entrou dentro da água, no açude, que você tem impressão assim de que a água está ali balançando assim, dá aquele vertigem, aquele negócio, por causa daquelas ondazinhas das águas. Significa que você já está perdendo o controle. Quem está no controle é o Espírito Santo. Aí, mas tem ainda mais água, ainda tem mais fundo. Vem Ezequiel, ele mede mais 500 metros, e Ezequiel vai entrando, e a água já dá nos ombros, não dá mais para ir andando, tem que atravessar a nado. Este é o oceano do Espírito Santo. Este é ir levar mais fundo, mais profundo na presença de Deus. Muitas vezes estamos conformados apenas em uma vidazinha assim, cristã, que vem, na quarta-feira tem oração, aí depois na sexta, não, fui na quarta, tá bom, eu vou no domingo, não é ceia não, eu vou só na ceia, ou então, não, eu não vou para ceia não, eu vou no outro culto. Aí fica aquele negócio, aquele lenga-lenga, aquele não é, uma anducha véia fria, não tem profundidade, não tem espiritualidade, não tem maturidade, não sabe nem citar João 3:16, enquanto tem outros que já estão mais profundo, buscando a Ele, falando em línguas estranhas, recebendo o dom espiritual. Está na hora de ir mais profundo na presença de Deus. Mas qual é essas 3 atitudes fundamentais que eu, como cristão, tenho que tomar? A primeira que Paulo diz é assim, ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. Observe esta expressão, rogo-lhes. Essa expressão rogar, ela aparece no Novo Testamento, nas palavras de Jesus e nas palavras aqui de Paulo, que ele diz assim: eu rogarei ao Pai um outro Consolador, o Espírito da verdade, que há de guiar vocês a toda a verdade. Esse Espírito que o mundo ele não pode receber, mas ele habitará em vós e estará convosco para sempre. Essa palavra rogar vem aí da expressão consolador, aquele que estará ao seu lado, caminhando ao seu lado. Essa expressão rogo-vos, Paulo está tomando aí, ela depois teve uma conotação de ser um conselheiro, de ser alguém que dá conselhos. Então ele está usando o artifício de apóstolo conselheiro para com aquela igreja. Ele está aconselhando aqueles irmãos. Ele está direcionando, mas fazendo uma súplica, porque ele diz: pelas misericórdias de Deus, pelo favor da sua graça, pela graça, pela justiça, pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam
em sacrifício santo e agradável a Deus. Apresentai-vos. Tem uma outra tradução que diz, eu estou usando a NVI. Apresentai-vos a Deus. Então, a primeira atitude é apresentação. Diga comigo, apresentação. Então, como eu falei, essa palavra grega que Paulo empregou tem a raiz que significa chamar ao lado para ajudar. E essa família de palavras, ela veio a ter uma conotação de exortação, encorajamento, aconselhamento. Paulo estava falando aqui como um conselheiro aos seus leitores, mas seus conselhos carregavam todo o peso do seu apostolado. Então ele traz a expressão aí para que nós devemos nos apresentar. Mas como me apresentar? Será que eu posso me apresentar a ele de qualquer jeito? Quando nós observamos no Antigo Testamento, o sacerdote, ele se apresentava ao Senhor, mas ele não podia se apresentar de qualquer forma. Aí eu vou entrar aqui no templo, e chegava lá. Não. Se ele fizesse isso, ele morria. Ele passava a noite orando, ele passava a noite se purificando, ele tinha as vestes especiais para entrar lá. Muitos deles nem conseguiam dormir, nem queriam dormir, porque ele poderia ter um sonho impuro e não poder oferecer o sacrifício. Eles tinham todo um ritual levítico sacerdotal para poder estar lá naquele lugar. Como é que nós estamos nos apresentando a Deus? Como é que está a nossa apresentação diante de Deus? Nós estamos apresentando-nos a Deus ou estamos nos apresentando-nos aos homens? Qual é a minha preocupação? É como Deus vai me ver ou como os homens vão me ver? Porque Samuel olhava os homens por fora, mas só Deus pode olhar o homem por dentro. Só Deus pode olhar a pessoa por dentro. Samuel, esse aí não é o que eu ungi não. Vê Abinadab, Eliabe, Samar, os homens grandes, bonitos, guerreiros. Esse aqui que Deus vai ungir. Aí, epa, não venha me estragar azeite. Não é esse aí não. Mas eles são. Samuel, tu atenta para a aparência, mas eu sondo o coração. A Bíblia diz no Salmo 100, verso 2: apresentai-vos diante dele com cânticos. 2 Coríntios 11, versículo 2, diz assim, que Paulo tem zelado pela igreja. Eu tenho zelado por vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem para um esposo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: procura-te, pois, apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, como que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como nós estamos nos apresentando diante dele? Nosso corpo é de Deus, foi criado e remido por Deus para a sua glória. O nosso corpo não deve ser instrumento de impureza e nem veículo para a gratificação de desejos lascivos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque ele está falando aqui do nosso corpo. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifícios vivos. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. O nosso corpo deve glorificar a Deus. Nós devemos viver no Espírito, ser guiados pelo Espírito, viver na sua força e santidade para louvor da glória de Deus. Nós não somos, irmãos, um sacrifício morto, mas vivo, não um sacrifício contaminado, mas puro, um sacrifício imperfeito, mas agradável a Deus. Quando você vai para a frente do seu espelho, que você veste uma roupa decente, adequada, se prepara para vir à igreja, é o templo de Deus vivo, o sacrifício do Deus vivo que está indo para o templo para adorar a Deus, e Deus se agrada, e Deus manda a graça. Olha o que diz o Salmo 24 aí. Vamos lá ver aqui, Salmo 24. Oh, aleluia. Quem está aí dando glória a Deus? Quem está entendendo a palavra aí? Salmo 24. Aleluia. Quem achou diz amém?
Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Agora vem a pergunta, olha só o verso 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem? Olha a pergunta que ele faz. Quem é que pode subir lá? Quem é que pode entrar no seu santo lugar? Quem é que pode se apresentar ante dele? Quais as condições para isso? Olha o que ele diz. No versículo 4 ele responde, no verso 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade. Que não recorre aos ídolos, nem juras por deuses falsos. Observe aí a apresentação, as condições que tem que estar diante dele. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esta é a geração que busca a face de Deus. Para buscar a face de Deus tem que ser limpo de mão, tem que ser puro de coração, não pode entregar a sua alma à vaidade, nem seus olhos à inveja. Ele tem que ser puro para entrar diante de um Deus puro e entender que ele é um sacrifício no altar de Deus. Como é que nós estamos nos apresentando a Deus? O pastor está precisando eu rever algumas coisas, que a minha apresentação diante de Deus está meio feia, pastor. Deus está falando essa noite para conosco, nos advertindo. Muitas vezes bênçãos são retidas, porque nós não estamos sabendo lidar com as nossas apresentações diante do nosso Senhor. Quando nós olhamos no capítulo 11, 2 Coríntios, como eu já falei, eu vou ler. 2 Coríntios capítulo 11 diz: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que eu receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Observe aí a preocupação de Paulo. Ele está falando mais uma vez aí da nossa apresentação diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, não dá para entender que muitas pessoas, elas usam seus corpos para exibicionismo. Tira uma foto lá, uma selfie, não vigia na selfie. Ninguém sabe se a pessoa diz que é crente, mas quando vai olhar o negócio é feio. Eu não estou falando só de mulher, falando dos dois. Tem homem que é uma sensualidade medonha, e é crente, é santo, mas ele está dizendo que nós devemos guardar o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, como sacrifício vivo. Não é culto de doutrina não, mas vai falar com Jesus. O texto é esse: apresentação. Houve uma época em Israel que os homens queriam cessar a comunidade sacerdotal de se apresentar a Deus. Teve um homem chamado Doeg, que junto com Saul, eles resolveram matar a geração sacerdotal. E mataram, saíram matando, esbagaçando tudo. Mataram porque os sacerdotes eram os sacrifícios, os cultos, o fogo não se apagava no altar porque eles trocavam de turnos. Quando estava amanhecendo, aí vinha um lá, assoprava a cinza, ainda a brasazinha ainda estava lá acesa, e ele continuava, limpava e acendia novamente a chama lá do altar e do candelabro. Quando o sol se punha, um saía e via outro, soprava cinzas e começava a queimar de novo, e as campainhas batendo na romã e o barulho das roupas sacerdotais indicando que ali era louvor a Deus. E Satanás, usando Saul e Doeg, fizeram lá um complô e mataram.
Só que eles achavam que mataram todos os sacerdotes, mas ainda sobrou um. O nome dele era Abiatar, filho de Aitube, não é Iotube, Aitube. Escapou um. E quando o inimigo achou que tinha acabado com a nação sacerdotal, de repente se ouviu um barulhozinho. Blum, 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 blum. Fogo no altar continuou. O que foi isso? Ainda ficou um sacerdote para se apresentar diante de Deus. Quem é ele? É Abiatar. Mas nós matamos todos, mas não deu para ver. Esse aí escapou, esse aí fugiu. Não, é porque Deus guardou ele. Deus sempre tem remanescentes para se apresentar da forma correta e a sua glória descer sobre o arraial dos israelitas. Ei, meu irmão, levante a sua mão. Só aquele que quer se apresentar para Deus esta noite. Não estou falando de se apresentar numa plataforma de teatro, nenhum palco, nenhum desfile, não. Eu estou falando de se apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em reverência, em santidade. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, porque quando você apresenta o sacrifício, o fogo descerá sobre o altar e nunca se apagará. Aleluia. Então Paulo fala aí de apresentação. A segunda atitude que nós devemos tomar como cristão, ele também vai falar aí, ó. Essa aqui é muito forte. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Primeiro ele diz, não se amoldem, que na sua tradução deve ter, não vos conformeis com este século. A palavra século aí significa o estilo de vida do mundo. Significa a filosofia que está por trás da atitude, do comportamento e das ações das pessoas que não conhecem a Deus. A primeira atitude é a apresentação. A segunda atitude é a inconformação. O mundo ele tem uma forma. Esta forma ela é bem larga. Ela é bem espaçosa. E cabe dentro dessa forma toda sorte de pensamentos filosóficos. É uma mistura, é um sincretismo, uma universalidade de pensamentos. O mundo ele não tem valores absolutos, ele não tem uma ética absoluta, porque a filosofia do mundo é que tudo é relativo, tudo é permitido e tudo é aceitável. Se é isso que te faz feliz, ok, show. É como o pensamento dos estoicos: comemos e bebemos, pois amanhã morreremos. Paulo ele diz que nós não devemos nos conformar com isso. O cristão ele não pode ser influenciado por isso. O cristão é diferente, ele tem coragem de assumir isto. Quando ele diz assim, ó, não se conformeis ou não se amoldem a esta geração, porque vai ter coisa do mundo que não vai encaixar no cristão, coisas mundanas não vão encaixar na igreja. E quando enviaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias para a Babilônia, ou quando levaram eles, a primeira coisa que o rei Nabucodonosor fez foi o quê? Foi trocar-lhes os nomes. O nome Daniel, que tinha nomes bíblicos, que direcionava a Deus, porque Dan, tribo de Dan, Dan significa no hebraico juiz. Ani, eu ou meu. El, Deus.
Então Daniel significa Deus é meu juiz. Então o nome deles, como Misael também, Azarias, todos estes nomes glorificavam a Deus. Mas quando chegam lá, esse aqui vai ser mais esse nome não, vai ser Abednego, servo de Nego, que é uma entidade da Babilônia. Esse aqui vai ser Sadraque, Mesaque, que eram outras entidades que tinham na Babilônia. Por que mudar de nome? Por que trocar o nome deles? Você observa que hoje o espírito da Babilônia ainda está nos nossos dias. Porque o espírito da Babilônia quer trocar o nome dos nossos jovens, o nome das nossas crianças, o nome dos nossos filhos. Eles querem arrancar a identidade cristã. Eles querem arrancar os valores morais, éticos e espirituais da nossa geração. Só que embora eles fazendo isso, estes homens não se dobraram diante de Nabucodonosor. Eles não se dobraram diante do espírito babilônico, perverso, idólatra. Não. Daniel foi até para a cova, mas o leão cheirava de um lado, cheirava do outro, se deitava, e Daniel se deitava e fazia deles de travesseiro. Porque o leão, ele come carne, mas Daniel andava no espírito, não tinha cheiro de carne, não podia tocar em Daniel. E o rei, no outro dia, o rei Dario, que foi persuadido, fizeram lá uma maracutaia para que ele prendesse Daniel na cova dos leões, mas ele passou a noite orando por Daniel e jejuando pela vida de Daniel. E no outro dia ele corre na porta da cova dos leões e diz: Daniel. E Daniel diz: vive, ó rei, eternamente. Tu estás vivo? Sim, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Ele estava comigo aqui dentro desta cova. Oh, aleluia. Quando pegamos a história de Sadraque, do Mesaque, lá que mudaram o nome dele, Ananias, Misael e Azarias, da mesma forma, levantaram-se a estátua lá, todo mundo adorava, mas eles não se dobravam. Mandaram ele para a fornalha, mas o Jesus, o Filho de Deus, estava com eles lá dentro. Sabe por quê? Porque o espírito da Babilônia não resiste o poder de Jesus Cristo. E a nossa geração está sendo encaminhada para isto. O cristão, ele não pode ser influenciado por isso. O cristão, ele se posiciona contra as estruturas pecaminosas. O cristão, ele resiste com determinação a toda avalanche de impureza que os meios de comunicação despejam na mente das pessoas, seduzindo-as para uma vida sem freios e sem princípios. Ei, você tem princípio, você é filho de Deus, você tem limite sim, você tem que viver uma vida santa sim, obedecendo ao Senhor, porque fazendo isso, você vai prosperar. Cristão, irmão, ele é sal que inibe a podridão. Lembra na época que não tinha geladeira? Se alguns jovens aqui não conseguiram ainda essa façanha de atingir essa geração. Mas eu vivi uma época que não tinha geladeira. Era água de pote, aí tinha um pote de gastar e tinha um pote de beber. O pote de bebê, ele era rodeado por às vezes uma camisa velha, um pedaço de pano. E a mamãe ia lá e molhava aquele pano no pote. Molhava. Que era para esfriar a água. Aí a gente pegava a água bem geladinha. Pensa numa água boa. Água do pote. Que era a de bebê, que era bem geladinha. Menino, matava mesmo a sede. Que a água que mata a sede, na verdade, é água fria, né? Água gelada dá uma dor na garganta e na cabeça. Aí as pessoas se viravam. Papai comprava assim um pedação de toicinho assim, ó. Cortava aquele pedação assim. Não tinha geladeira, o que era que fazia? Pegava sal.
sapecava-lhe sal. Para quê? Que ia preservar dos bichos, espantar os bichos e preservar da podridão. Estendia lá, ó, pedação. Aí a semana todinha cortando de pedacinho em pedacinho para comer. O sal, ele tem uma dessas utilidades, irmão. É preservar da podridão deste mundo que aí está. Pessoas que não têm sal, já está cheio de bicho velho, já está se deteriorando, já está se acabando, apodrecendo com os bichos desse mundo. Mas aquele que é sal, que tem sal de Deus na vida dele, o bicho vem e diz: não, aí tem sal, não dá para entrar, é amargo. Preservação, pureza. E o sal, ele causa sede. Pessoa como negócio salgado quer beber água direto. Ou seja, o cristão que é sal, ele influencia as pessoas para saber o que é que eles têm. Causa sede. E o sal, se a comida estiver salgada demais, estragou a comida. Se não tiver sal, também não é bom. Tem que ter equilíbrio. Aleluia. E quem vai levar a fama não é o sal, é o cozinheiro. Se a comida estiver boa de sal, comida boa, tu acertou no sal, ó. Show. Garçom, tá boa, viu a comida? Porque a gente só sal. O cozinheiro, o dono do restaurante é ele. É ele que leva a glória, a exaltação. Aleluia. O cristão também é luz do mundo, irmão. Ele é luz que denuncia as trevas. Porque não existe trevas, existe a ausência de luz. Então, aonde não tem luz, tem treva. O que complica uma cidade, uma geração ou um país, não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Porque Deus não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto Ló estava lá. Quando Ló saiu, destruiu. Porque a ausência do justo. Quando ele tira Noé e coloca na arca, destruiu. Por quê? Porque existia a ausência do justo. Então, se houver a ausência do sal, já era. Por que Deus ainda não destruiu esse planeta, essa terra? Por causa que ainda tem justo aqui. Mas quando o sal for tirado, quando o justo for tirado, aí pronto. O negócio vai ser feio. Este século, melhor traduzido por geração pecaminosa, onde muitas igrejas já têm se conformado. E o pior demônio que tem entrado é um negócio que não tem nada a ver. Tem nada não. Grandes templos aí estão fazendo fogueira no meio da igreja e arraiar gospel. Muitas igrejas já disseram: não, você não tem nada a ver não, já estão se conformando, estão se amoldando. E muitas coisas velhas do mundo estão entrando, e uma geração está crescendo, achando que tudo isto é normal. E muitos jovens estão assim pressionando os líderes, porque muitos estão fazendo, e os coitados com medo de perder os jovens, estão querendo amoldar-se à geração. Não, porque se eu não fizer, os jovens vão para lá, porque se não sei o que, eles vão para lá. Meu irmão, nós temos que ter preocupação é desse jovem não ir para o inferno. A gente tem que mostrar o caminho do céu e também ensinar sobre o caminho do inferno. Porque não existe mundo misturado com a igreja. É como água e óleo, não se mistura. O mundo recebe tudo que não presta, toda a catrevagem e todos os valores absolutos. Na igreja não. Esse negócio de ser crente é sério. Ou é céu ou é inferno. Ou é para cima ou é para baixo. Quem é para cima glorifica o nome do Senhor. Eu não era crente, eu roubava mais, que não rouba mais. Era matava, agora não mata mais. Agora mudou. Era lá fora, falava uns palavrão do tamanho do mundo, agora a sua boca é santa. Agora você só abre a boca para abençoar. Não devemos nos conformar com este século.
E o parafuso está arrochando, viu, irmão? O negócio está arrochando e aí a figueira está balançando. Todo dia é um negócio. E eles estão fechando o cerco, viu? Tem um produto que você compra, vem embutido nele uma marcazinha ali, um negocinho ali. Sistemas educacionais, repartições públicas, desenho de criança, empresas, produtos, tudo vem com a marca deles. Uma programação já para o reino do anticristo na terra, para que quando acontecer, se tornar isso tudo comum. Havia o negócio do o nome que chama, não sei o que, do cancelamento. Foi cancelamento, foi cancelado. Isso aí é a cultura do anticristo, da marca da besta. Só vai poder comprar e vender e negociar quem tiver com a marca dele, senão vai ser cancelado. Então, irmão, nós estamos vivendo uma geração que é assim, um negócio que, pelo amor de Deus, você acredita que esses dias um camarada tirou uma foto? Observe isso aí, Nail. Uma onça, né? O cara que fotógrafo, ecologia, aquele negócio, aí faz aquele documentário, né? Ele tirou a foto de uma onça comendo uma capivara. A onça correndo assim, pá, avançou na capivara. Você passaram muito no Globo Repórter, assim, que, né? Rapaz, o cara postou essa foto e fizeram um cancelamento da onça. Cancelamento da onça. Que coisa feia, mostrando violência. Uma onça comendo uma capivara. Mais amor. Mas irmão, é verdade, tinha lá os prints do pessoal, era só gênio conversando, falando. Vê as fotos dos caras. Irmão, como está difícil viver nessa geração. Até uma cadeia normal alimentar. As pessoas estão querendo fazer uma confusão por causa disso. Se tiver um calango ali, eu filmar um calango comendo uma mosca, um besouro, mais amor, para lá, meu irmão. Nós não devemos nos conformar com essas coisas. E o pior, tem muita gente que leva isso a sério, irmão. Que mundo nós estamos vivendo? E que mundo nossos filhos estão sendo criados? Mas a palavra canta aqui e treme nos nossos ouvidos até hoje. Não vos conformeis, não vos conformeis. Ei, não se conforme, não se conforme. Você não é daqui, você é do céu, você é de Deus. Aleluia! Aí é que nós vamos ver, é por isso que a palavra, lá em Malaquias, diz assim: outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. E todas essas coisas que estão vindo aí, que só Deus sabe o rumo que vai tomar, é para mostrar a diferença. Quem serve a Deus e quem não serve. Um monte de gente que não servia a Deus realmente estão papocando tudinho. O que é que nós devemos fazer? Nos agarrar mais em Jesus. Nos segura, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas eu quero não me conformar com este século, com esta geração, com este mundo que está apodrecido. Pode lhe chamar do que for, fundamentalista, carola, quadrado, atrasado, doido, que esteja lelé do juízo. Não se preocupe, meu irmão, esteja alinhado com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Olha o que diz o versículo 2 ainda, para me terminar, é o último ponto. Primeiro, apresentação, diga comigo, apresentação. Segundo, inconformação, diga inconformação. Muita gente já se conformou, infelizmente. Terceiro, ele diz assim: mas transformem-se ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Terceiro, transformação. Quando nós nos apresentarmos, quando nós nos inconformarmos,
aí nós vamos nos transformar. Mais transformados pela renovação da vossa mente. Não basta aqui ser uma pessoa inconformada, é preciso ser um agente de transformação. Você está transformando o ambiente que você está? Como cristão? Você está transformando aonde você vai? Isso é sério, irmão. Isso é forte. Porque tem gente que ele se conforma no ambiente que ele está, igual um camaleão. Em vez dele influenciar o ambiente que influencia ele. Aí fica camuflado. Somente uma pessoa transformada, ela pode ser um agente de transformação. Não tem como uma pessoa ser um agente de transformação se ela não for transformada. O cristão, ele tem uma mente nova, uma mente de Cristo. O cristão, ele está fundamentado na verdade de Cristo, e ele tem um modelo que não muda. Quem é ele? Jesus. Não muda não. Pessoa que quer mudar um bocado de coisa, vão mudando. Jesus é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Pode inventar o que for, parafernália que for, o evangelho é um só. É Cristo e esse crucificado. É arrependimento, é transformação. A palavra grega aqui, da qual vai derivar-se metamorfose, indica uma mudança na aparência externa. Mateus vai usar a mesma palavra na transfiguração de Jesus. Assim como Cristo exibiu breve e limitado a sua natureza interior divina e a sua glória na transfiguração, os cristãos devem manifestar exteriormente a sua natureza interior redimida, não uma vez, mas diariamente. Essa palavra aí, metamorfose, mudança, morfose, forma, mudança de forma. Ela é usada lá nos evangelhos. Mateus 17 fala que Cristo estava no monte. O monte ficou conhecido como Monte da Transfiguração. Até hoje ninguém sabe que monte é esse. Alguns dizem que é o Monte Tabor, mas não tem exatamente qual é esse monte. Até porque para o pessoal também não idolatrar muito, né? Chegar lá no monte e tal. Mas é conhecido como Monte da Transfiguração. A questão não estava no monte, estava em quem estava em cima do monte. Ele está diante dos discípulos e Jesus começa a flutuar. Discípulos coçam os olhos aqui. Aí ele muda de forma. Ele revela um pouco da sua natureza divina. Seu rosto brilha como a luz do sol. E as suas vestes ficam vestes brancas e resplandecentes, que nenhum lavandeiro, Marcos usa essa expressão, poderia esbranquiçar vestes como aquela que eles viram. Ou seja, houve ali uma transformação. É a mesma palavra que Paulo usa: transformai-vos. Você tem que expor a natureza de Deus na sua vida. Quando a pessoa ela vem para Cristo, automaticamente você olha para o semblante dela, não é mais o mesmo. Se de fato ela se arrependeu e recebeu a Cristo, ela transformou-se, ela mudou a sua mente, ela mudou a sua mentalidade, ela mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: a renovação da vossa mente. Este tipo de transformação pode ocorrer somente à medida que o Espírito Santo transforma os nossos pensamentos por meio do estudo perseverante das Escrituras e na meditação dela. Salmo 119 diz o que? Verso 11: guardei a tua palavra no meu coração. Colossenses 1:28 diz assim: o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemo-nos perfeito, todo homem perfeito em Cristo. A mente renovada é uma mente cheia da palavra de Deus e controlada por ela. Como é que está a sua mente? Mente renovada, mente transformada. O que vai renovar sua mente e transformar sua mente é a palavra de Deus. O que é interessante é que às vezes nós
enchemos a mente com tanta coisa, mas esquecemos de enchê-la com a palavra. Vou buscar aí na memória cognitiva de um monte de gente, vai ser difícil. Você sabia que muitas as pessoas hoje elas têm às vezes dificuldades de lembrar de alguma coisa, porque quando você assimila um conteúdo, alguma coisa, vem aqui para a memória, atrás aqui, perto das orelhas aqui atrás aqui, é a memória onde fica armazenado lá. Só que a informação que está lá é tanto cheia de coisa até você chegar ao pensamento lá, porque vai ter que passar por WhatsApp, por Facebook, por meme, por não sei mais o que. É tanta parafernália que está acumulando em lixo tecnológico e virtual, que as pessoas têm dificuldade de processar os pensamentos. Então, às vezes, a mente está tão entupida de coisa que elas têm dificuldades cognitivas de refletir e de pensar. Você já parou para pensar que às vezes aqui no culto é uma luta? A pessoa sentar e assistir o culto todinho. Além de ter a batalha espiritual, tem um negócio chamado de confusão cognitiva. Porque hoje as pessoas é tudo rápido. Ele está no vídeo, aí ele quer avançar já para terminar. Ele só faz com um clique, ele tira. Aqui não, aqui tem que sentar e escutar a palavra. Só que dá um comichão, dá um negócio. Vai para ali, vai para cá, bebe água e volta. Ninguém bebe tanta água em casa como bebe na igreja. Aí vai umas 50 vezes no banheiro. Parece que o urinador está frouxo, está desarranjado o radiador. Se bebesse tanta água quando bebe na igreja, em casa, meninos, os rins estavam bons demais. Mas é isso, irmão. Então a gente quer proibir de beber água no banheiro, não. Mas preste atenção nisso. Hoje está difícil a pessoa sentar para ouvir pelo menos 40 minutos a palavra. Um pastor aqui, amigo meu, disse assim: ei, tu prega quanto tempo na tua igreja? Rapaz, às vezes eu prego uma hora, mais de uma hora. Ele dizia: o povo fica? Fica, eu estou pagando a palavra. Não, porque na minha igreja, depois de meia hora, o pessoal já fica se coçando para ir para casa, para ir embora. O que é isso? É uma mente cheia de catrevagem velha, de coisa que não presta do mundo. Para que quer ir para casa? Para ir assistir não sei mais o que, para ir acessar o telefone até meia-noite, até não sei que hora, começa a ver besteira, começa a achar graça. Olha só, os memes, as coisas engraçadas. Mas quando é para a palavra de Deus, dá sono, fica pesado o negócio. Irmão, isso tem que ser expulso da nossa vida. Nós temos que ser cheio da palavra. John MacArthur, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que sermonetes gera cristianetes, cristãozinho nanico. Pastores que viajam aí para outros países dizem assim: ó, isso aqui não é sermão brasileiro não, viu? Aqui é só 15 minutos de palavra. Como é que se expõe a palavra em 15 minutos, irmão? Depois de canta, e aí não dá para dar oportunidade mais para ninguém, porque a hora já foi, o pregador está aqui, às vezes paga uma passagem cara do pobre de pregador lá do outro lado do mundo, encosta ele lá, e o culto truando, aí 15 minutos dá certo, 15 minutos, como é que vai sobreviver com 15 minutos de palavra? Aí depois a gente está vendo como é que está a situação. E às vezes tem culto que nem palavra tem, ainda tem coragem de chamar de culto. Não existe culto sem a palavra, sem a proclamação da palavra. Como é que eu vou renovar a minha mente? É pela palavra de Deus. Como é que eu vou me purificar? Pela água limpa da palavra. Como é que eu vou sobreviver? Pelo pão vivo que desceu do céu, o maná, que é o verbo de Deus, Jesus Cristo, que Ele é a palavra personificada. Ele diz: a renovação da vossa mente. O cristão que apresenta o seu corpo no altar da consagração a Deus, que não se conforma com o mundo e é agente de transformação no mundo, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim, agora vem um bom. Depois que você se apresenta, depois que você é transformado, inconformado, depois que você é transformado,
Aí vem a experiência. Era bom se a gente fosse direto para a experiência, né? Só que tem um caminho para percorrer. Apresentação, inconformação e transformação. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Quando eu passar pelo átrio, ainda tem o lugar santo. Quando eu chegar no lugar santo, ainda tem o véu que separa o lugar santo dos santos. Aí eu tenho que ter uma renovação na minha mente, porque o altar de holocausto fica lá, fora do arraial, na entrada, porque é o altar que vai expiar os pecados. Depois que eu passar pelo altar dos holocaustos, eu vou para a pia de bronze, que é uma lavagem que eu vou ter que me purificar, que simboliza o batismo nas águas. Aí depois eu entro no lugar santo e no santo dos santos, que tem o véu e tem ali o candelabro, e o candelabro é fogo, significando a experiência com o Espírito Santo. E quando eu tenho essa experiência de purificação e com o Espírito Santo, aí eu entro no santo dos santos, onde está a arca da aliança, aleluia, e ali a glória de Deus vem naquela nuvem e desce sobre as asas dos querubins e ficam entre os querubins de glória, onde Deus fala face a face com o sacerdote. Ei, apresentação e conformação e transformação. Para quê? Para que podeis experimentar a vontade de Deus, que é agradável, que é boa e que é perfeita. Boa, agradável e perfeita, uma maneira santa de viver, que Deus aprova. Essas palavras emprestadas aqui da linguagem dos sacrifícios descrevem uma vida moral, espiritual e imaculada, e exatamente como os animais sacrificados eles tinham que ser. Então ele pega aqui a linguagem do Antigo Testamento, que os seus leitores estavam habituados, e ele diz: olha, aquele sacrifício ali foi apenas uma figura, apontava para Cristo e apontava para nós. Nós somos sacrifícios vivos, mas vocês têm que passar por estes passos até desfrutar da vontade de Deus. Fica de pé. Quer experimentar a vontade de Deus, irmão? Seja diferente. Quer experimentar a vontade de Deus? Se apresente a Ele da forma correta. Quer experimentar a vontade de Deus? Se conforme com as coisas desse mundo. É renúncia. É renunciar ao mundo. É renunciar aos desejos. Renunciar a esse sistema. Quer desfrutar da experiência da vontade de Deus? Seja transformado. Tenha a sua mente renovada. Aí vem aquilo que é agradável, que é bom, que é agradável e que é perfeito, em 3 estágios também. Feche teus olhos. Nos ensina a experimentar, Senhor, a tua vontade. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, ela também tem 3 estágios. Ela começa sendo boa, depois ela é agradável, depois ela é perfeita. É um percurso que vai melhorando ainda mais na sua vida. Depois de tudo isso você vai experimentar. Sabe o que é experimentar? É ter uma experiência corpo a corpo, intimidade com Ele. Porque se eu estiver comendo aqui uma refeição, um baião, uma mão de vaca, eu sei lá o que, e eu dizer para você: rapaz, ó, tá bom, tem um gosto assim, ó, sabe, tá bom assim de sal, tá bom assim, tem um molho, mas eu estou tentando dizer para você experimentar, falar aos seus ouvidos o que eu estou sentindo aqui comendo. Mas por mais que eu descreva o que eu estou sentindo, você não vai realmente saber o que eu estou sentindo ao comer aquela refeição. A não ser que eu pegue ela e diga: está aqui, ó, na sua mão, experimenta aí, experimenta que você vai ver. Aí sim você vai experimentar e você vai saber da vontade dele, que é boa, é agradável e é perfeita.
Aleluia! Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam de perto. Eu sei quem tu és. Oh, aleluia! Para mim foi bom passar pela provação, o salmista disse, porque isso me fortaleceu ainda mais. Eu estive mais próximo do meu Deus. Ei, meu irmão, se fortalece essa noite. Tem uma experiência, pensa para Ele: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero me conformar com a vida que eu vivo. Eu quero mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua glória, mais da Tua bênção. Eu preciso de um renovo na minha vida, de um novo estilo de vida. Já chega de fraqueza, já chega de tanta coisa velha que não presta. Eu quero é Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este alimento. Que Tu venhas olhar para o Teu povo, que Tu venhas olhar para a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos apresentar diante de Ti, nos inconformar com essas coisas do diabo que está a cada dia assolando esse sistema diabólico. Nos ajuda na nossa transformação para ser um crente melhor, homem melhor, mulher melhor, esposa melhor, esposo melhor, filho melhor, para que nós experimentemos realmente a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, é melhor do que a nossa, com certeza. A Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, aonde estivermos, para fazer a Tua vontade. Quero de Ti mais poder, dá-me a Tua santidade. Quero só para Ti viver. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Amém, irmão? Recebeu a palavra aí? Glória a Deus. Só lembrando os irmãos